Seja bem-vindo à Escola do Espírito Santo, o qual não sou professor não, sou o quadro negro. Ele vai falar com nós hoje, amém? Aleluias. Abre sua Bíblia hoje no livro de Mateus 11:28, aleluia. Aí você fala, eu conheço esse texto. Eu também conheço. Mas o que ele tem para nós nesse texto hoje, eu não sei. É novo. O Espírito Santo sempre faz as coisas novas. Amém? É porque ele é um Deus que faz nova todas as coisas. Ele vai fazer hoje coisas novas em nossas vidas, amém? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Amém, igreja? E eu vos aliviarei. Mas que tipo de cansaço Jesus se refere? Você acha que é um cansaço de um dia de trabalho? Eu trabalhei o dia todo, estou fadigado. O cansaço de um dia de trabalho, um bom banho, um bom sono, descansa, certo? Deus não está falando desse cansaço. Deus está falando de uma fadiga espiritual. Você está cansado, Ele fala, vinde a mim. Porque é engraçado, as pessoas buscam recurso em todas as pessoas, em todos os subterfúgios, né? É normal, o ser humano, eu vou dar só um exemplo, a cabeça dói e passa na farmácia. Normal. Não quero discutir esse tipo de fé e esse tipo de procedimento. Mas é muito normal porque somos daqui e ainda opera em nós o corpo do pecado. E nós somos aquela pessoa que quer uma solução rápida. Eu vou falar para você algo, solução sem Ele, solução sem palavra é só subterfúgio, é um paliativo. É uma coisa que vai paliar, não vai resolver. E Deus nessa palavra, Ele está convidando todos. Não importa se você tem 30 anos de igreja, ou você talvez nunca batizado foi, ou você tem meses de conversão. Ele está falando com você hoje, vinde a mim. Porque chega um momento em nossas vidas, como cristão, como líder, amém? Você vai cansando. A gente cria uma fachada em volta da gente. Já passou por isso? Um sorriso bonito, talvez uma roupa legal. Às vezes você ostenta o seu chamado, você ostenta o seu ministério, e você passa para as pessoas que as coisas estão tudo legal, está tudo bem. Aleluia. Mas Jesus está falando com todos, vinde a mim. Todos que estáis cansados, sobrecarregados, não é o cansaço do trabalho, não é o cansaço da fadiga do dia a dia, é um cansaço espiritual. Amém? Porque eu vos aliviarei. É verdade, Ele alivia sim. Eu tenho provado disso, eu já vivi muitas fases na minha vida como cristão. Aleluia. Chegou o momento que eu achava que seria só um fantoche da minha fé. Porque senão você vive um padrão da igreja. Você vive um padrão. Ah, mas a igreja tem que fazer assim. Você fica naquele padrão. Amém? E não sai daquele ciclo vicioso. Deus está falando disso. Vinde a mim. Porque Deus sempre é novo. O maná todo dia comia porque não gostava que juntava. Deus sempre tem algo fresco, um pão fresco, uma comunhão fresca, uma revelação fresca para você. E eu quero falar uma coisa para vocês. É isso que vos move. Nada move você. O evento é legal, sim. O evento é bom. Mas isso não te move. O que te move é você sempre entrar no solo santo novo. O que te move é você conhecer algo novo. Ele fala, vinde a mim. Deixa da sua teologia, deixa da sua experiência, mas vinde a mim como criança, entrar aqui nesse lugar. Porque Deus sempre tem algo novo para aqueles que crêem. Você crê nisso? Eu creio. Todos que estão cansados. Porque as pessoas falam assim, eu estou estafado, eu estou entediado, eu vou para a TV. Os entediados vão para a TV, para as redes sociais. Os entediados vão para as termas. Amém? Mas isso não te cura no teu interior. É isso que ele está falando. Ele fala, aprenda de mim. Porque quando você aprendia dele, era novo, era diferente. Era ou não era? Aí você parou de aprender dele de alguma forma. Virou uma rotina.
E o aprendizado foi cessado. E a vida não manifestou dentro de você. A vida parou, estagnou. Ele fala, aprenda de mim. Você aprendeu na universidade, não é errado isso. Você aprendeu como levar um casamento, você aprendeu a ter filhos, você engravidou, você teve filho, você é um chefe de família, você aprendeu essa arte. Mas o erro nosso, o erro da igreja, é deixar de aprender de mim. É deixar de aprender de mim. Aleluia? Porque eu sou manso. Eu te entendo. As pessoas, pastor, eu cheguei num lugar de tão depressão espiritual, que as pessoas não têm um ditado, um chavão que já fala na igreja há anos, eu estou no fundo do poço. Se você decidir vir para ele, não preocupa não, ele vai te buscar lá embaixo. E te ergue lá. Tá bom? É isso que ele está tentando dizer. Porque às vezes as pessoas te julgam, humanamente falando. As pessoas às vezes, ela tem uma sentença sobre você. Mas eu aprendi uma coisa, quando você tem um coração humilde, Deus vai lá onde você está. Mas Ele não vai lá para te condenar, engraçado, Ele não vai para condenar. Nesse chamado, Ele não está aí para te condenar. Não, porque eu vi um Pedro covarde, eu vi um Pedro voltando para trás, e tinha 11 homens lá naquela beira daquele rio, daquele dia, daquele lago, e Jesus passou pelos 11, lembra disso, não? Você lembra que Jesus fez isso? Ele passou pelos 11, e fez uma palavra, e fez uma pergunta contundente, e disse assim, Pedro, você me ama? Mas era um covarde, aleluia, era um covarde, era um homem que voltou para trás. Às vezes você continua aqui, mas talvez você já voltou para trás. Mas lá voltando para trás, buscando as coisas que você abandonou, como Pedro fez, você lembra? Ele lavaram as redes, viraram o barco de boca para baixo e seguiu Jesus, e deixaram tudo e seguiu. Mas quando o mestre foi, quando ele ficou só, e chegou no discípulo e disse assim, eu vou pescar. Traduzindo, vou voltar para a velha vida, para os velhos preceitos, para os velhos conceitos. Amém? E os 11 e os 10 falou, também vou. Você é líder de alguma forma. Talvez seja líder da sua casa, líder do seu ministério. Se você voltar, um monte volta com você. Mas Pedro estava totalmente condenado, porque se tem uma coisa que a minha humanidade faz, é me condenar. O tempo todo ela me condena. E Pedro estava condenadíssimo, ele voltou a fazer aquilo que ele deixou de fazer. Ele voltou para as obras antigas. Ele voltou a fazer aquilo de novo. Mas quando ele estava lá, totalmente destruído pela sua humanidade, pelas condenações, porque o diabo o condenava, eu traí meu mestre, eu traí ele, eu não sou digno de nada, eu traí, eu falhei. Mas presta atenção, ele foi até ele. Em outras palavras, eu não sei que nível que você desceu, ou que frieza você se encontra, tá bom? Ele vai te procurar. Por isso que ele fala, vinde a mim, não tem problema não, vinde. Enquanto a vida, a esperança. O problema é se você fecha os olhos assim. Mas se os olhos estiverem abertos, seu coração pulsando, tem todas as chances da vida. Alguém aqui, eu estou falando exatamente para alguém aqui, porque o Espírito fala comigo, que você fala nessa área, parece que não tem mais chance. A bananeira já deu cacho. Não, venha ele de novo, ele reconstrói. Eu estou falando de pessoas que, a respeito da fé. É meio superficial o evangelho que a igreja está vivendo nos últimos tempos. Mas está superficial. O superficial não revela o natural, o sobrenatural. Mas vinde a Ele para você viver o sobrenatural. E Deus sempre vai perguntar, não importa a fraqueza que você entrou, não importa a confusão que você entrou, Jesus sempre vai perguntar a vocês, você me ama? E Pedro se constrange. Ele diz assim, o Senhor sabe todas as coisas, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Mas eu falei, né, Senhor? Eu falei, né? Você veio aqui porque eu falei. Você veio aqui porque eu te neguei. Você veio aqui porque eu trouxe um monte de pessoas comigo de volta para a velha vida, para os velhos conceitos, para os velhos preceitos. Não foi isso, Senhor? Ele falou, não, eu quero saber se você me ama. Eu vou fazer essa pergunta para você nessa noite. Você ama Ele? E sabe o que Jesus vai responder? Então apacenta os meus cordeiros. Guia alguém.
Eu sei que você trouxe 11 com você. Eu sei que você voltou para trás, sim. Mas quem de nós não voltou para trás um dia? Quem de nós? Eu já voltei para trás várias vezes. E naquele lugar que eu voltei para trás, havia condenações terríveis. Eu achava indigno, mas sempre um dia eu estava lá em casa, desesperado. Eu preguei no shopping um dia, porque eu pregava para os garçons daquele shopping. Terminava o expediente, eu pregava para eles, mas eu pregava para os garçons, machucado, eu estava mal. E eu cheguei na minha casa, eu coloquei o pé numa árvore que tinha. Eu falei, Deus, eu não aguento mais viver assim. Sabe o que ele respondeu para mim? Aquilo foi ele, que não foi Satanás. Ele falou, filho, deixa eu falar uma coisa. O passado do homem para mim é um minuto atrás. Desde que ele se arrependa. Então vinde a mim. Está cansado dessa rotina? Você está cansado de ser fantoche da sua própria fé? Você está cansado de pregar algo? De ostentar algo? De fingir algo? Não, deixa isso tudo, vinde a mim. Eu resolvo esse negócio. Aleluia, vinde a mim. Está cansado? Está cansado da rotina? Está cansado da igreja? Está cansado do casamento? Você está cansado do quê? Está cansado da solidão? Isso é meio controverso. Presta atenção. Solidão com Cristo não existe. Não existe. Existe solidão. A pessoa sente solidão, ameaçada, ela fica depreciada, triste, limitados. É porque de fato você ainda não veio a Ele de fato. Porque você veio a Ele trazendo você e seus preceitos. Você veio a Ele trazendo suas lógicas. Deixa tudo. Lembra que a Lu cantou, e eu me entrego tudo a Ti? Eu te dou meu coração e tudo que há em mim. E eu me entrego tudo a Ti. Mas nós vamos para Deus, até vimos para Deus, mas trazendo nossas próprias convicções humanistas. Nós trazemos essas coisas em nós. Nós trazemos tradições que Deus já mandou você extinguir da sua vida. Mas Ele está falando assim, olha, vinde a mim. Não traga para Ele nem a tua justiça própria, porque a justiça própria é um verme que destrói a unção. Vem para Ele do jeito que você está. Vem para Ele novo agora. É um momento agora. Aleluia. Aí você vai falar, mas já vim várias vezes, já orei várias vezes, já ministrei várias vezes. Faz de novo. Faz de novo. O problema é seu, porque você orou muitas vezes aquelas mesmas causas, aquelas mesmas coisas, e você se sente indigno de orar de novo. Não é isso. Não importa o lugar que você está, Ele vai lá. Pedro não estava num lugar sombrio, um lugar de covarde, de condenação. Pedro não estava, mas tinha João que nunca falhou com Cristo. Tinha um monte de pessoas que não decepcionou Cristo. Você lembra disso ou não? Mas tinha 10, ele passou sobre os 10, foi passando, e o que aconteceu naquele momento? Quando Jesus passava, o coração, cada vez que Pedro batia forte. Lá vem ele vai acabar comigo. Eu quero falar uma coisa para você. Jesus não julga como julga os homens. Como somos mal. Às vezes nós temos um poder na mão e nós destrói as pessoas. Às vezes você está no seu direito, você busca esse direito até a última instância. Jesus não é assim. Eu quero falar para você, cada um de vocês nessa noite, pensa nisso. Eu sei que quando falei vinde a mim, você fala mais um sermão do vinde a mim da mesma forma. Não é. Cristo é novo. Tudo é novo. Aleluia. E Ele fala, aprenda de mim. Você parou de aprender de mim. Porque você aprendeu de um sistema, de um programa novo da internet, você aprendeu da universidade, você aprendeu todos os detalhes. Mas tem um problema, você parou de aprender de mim. Por isso que Oséias diz assim, conheçamos a Deus e prossigamos a conhecê-lo. Faça isso hoje. Aprenda de mim porque eu sou manso e humilde de coração, eu te entendo. E agora vem a parte mais gostosa desse versículo, que é o sonho dos cristãos. E você vai encontrar descanso para as vossas almas. A alma é sedenta. A alma é imediatista. A alma é corrupta. Aleluia. Não tem como você envolver com Ele se você não descansar.
mentira de quem fala, eu estou 10 anos, eu não descansei. A não ser como fosse Jó. Jó, todo mundo admira Jó. Eu admiro Jó também. Só que Jó andava na superficialidade da fé. Ele tinha medo. E o homem que tem medo não é aperfeiçoado pelo amor. Você sabe disso. O Jó diz assim, eu nunca tive sossegado. Quem já leu isso? Antes do meu pão veio o meu gemido. Aquilo que eu temia me aconteceu. Ele não conhecia Deus. Ele tinha um caráter legal, mas não conhecia a profundidade desse Deus. E a igreja atual, ela anda no raso de Deus. Sabe o que o Senhor quer? Que você aprofunda mais nisso. Que você conhece Ele há 20 anos atrás e continua conhecendo agora. Isso é o novo, porque só isso vai quebrar todo o atrativo desse século. Só isso vai tirar todas as razões humanas que te atrapalham essa comunhão. Vinde a mim. Você vai encontrar descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve. O que é o fardo é leve? O que significa o fardo leve? É as renúncias. Pastor, mas a renúncia é doído. Mas ele diz que é leve. Ele diz que não há tentação acima das vossas forças. Aleluia. E Deus é poderoso. Que coisa linda essa palavra em Coríntios. Porque Deus é poderoso para vos livrar no meio, não é fora, no meio da tentação. Por isso que ele está dizendo que o fardo é leve. Porque eu sou manso e humilde de coração. Tem um mês atrás eu fui na fazenda do irmão. Ele me convidou para almoçar com ele. Eu fui almoçar com esse irmão. Eu cheguei naquela fazenda, ele cria muito gado. Mas tinha uns bois diferentes lá. Alguém deve conhecer esse nome, o boi sinuelo. Alguém já ouviu falar no sinuelo? Você sabe o que faz o sinuelo? Ele conduz. Que coisa linda, né? E quando ele fala, o meu jugo, porque eu sou manso de coração, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Em outras palavras, Jesus é o sinuelo. E eu sou o boi bravo. A minha natureza é indomável. A minha mulher não conseguiu domar ela. O sistema não domou minha natureza. As penalidades das minhas escolhas, o sofrimento das minhas escolhas, humanamente falando, não domou minha natureza. Se você é mais ou menos assim, atrela ao sinuelo, atrela a Cristo, atrela ao boi manso. Porque ele diz assim que você vai encontrar descanso para as vossas almas. Eu falei, esses bois não vão para o frigorífico, esses bois você não usa a carne dele, não, assim, esse boi é só para guiar a minha boiada. Aleluia. Jesus, de alguma forma, com muito respeito, eu reverencio esse nome, mas em outras palavras, para você entender, eu estou falando uma metáfora aqui para você entender, atrela-se a Ele, seja guiado pelo sinuelo, seja guiado pelo boi manso, porque você sabe, a sua mulher não domou você. Havia um amor assim, uma atração carnal legal, muito boa a atração carnal, e aquele fogo do primeiro amor, daquele toque, daquele beijo, aquela alegria de ter possuído um carro novo, uma conquista nova, mas você descobriu que quando tudo passa, você descobriu que essa natureza não mudou. E você vai cansando, porque nós criamos perspectiva. Se eu tiver 100 mil reais, vai mudar a minha história. Não muda a sua história. Uma noite de sono não te descansa. 100 reais, 100 mil reais não te descansa. Ele resolve algumas coisas terrenas, mas o problema meu é interior, o problema seu é interior, o problema seu é a corrupção que ainda opera em nós. Ele diz assim, ei, você está cansado? Vem, pastores, obreiros, visitantes, crente recém-convertido. Não tem uma classe especial. Ele está falando para você. Se você conseguir ouvir essa palavra com humildade de espírito, você vai sair daqui livre hoje. Mas entenda essa parte. Porque o meu fardo é leve. A Bíblia no livro de Salmo 73 diz que Asaf achou pesado a tarefa dele. Você já leu isso? Salmo 73, ele fala assim, teve um momento que eu quase resvalei os meus pés. Mas você sabe por que eu resvalei os meus pés? Porque eu comecei a admirar o ímpio. Porque eu comecei a aprender do ímpio.
E teve um momento na minha vida, Asaf fala, que eu quase traí a minha geração. Em outras palavras, teve um momento que eu quase voltei. Mas quando eu estava voltando, na minha frustração, quando eu estava voltando nos meus limites, o Senhor me revelou a vida do ímpio. E que o Senhor sempre vai colocar o ímpio no lugar escorregadio. Porque teve um momento na minha vida, ele diz assim, que eu achei dura a minha tarefa. Achei dura a minha missão. As missões só é dura se você não atrelar, se você não viver com ele. Amém? Mas pastor, eu estou nele, eu estou falando de comunhão, estou falando de progressão espiritual. Eu estou falando de tempo com Deus. Você vai viver a vida toda ouvindo essas frases: tempo com Deus, tempo com Deus, tempo com Deus. O Fabrício estava aqui do jeito dele irreverente de pregar, ele falou tempo com Deus. O Márcio, no jeito de amor que ele prega, tempo com Deus. Eu, na eloquência que eu prego, tempo com Deus. Então Deus está dizendo para você hoje: vinde a mim. Você não consegue deixar da fraqueza? Você está consumindo algumas coisas que não deve consumir? Vinde a mim. Aprenda de mim. Aprenda o profundo. Sabe por quê? Lá no livro, você pode marcar ou ir para a sua Bíblia agora. Lá no livro de Isaías 48, versículo 17, ele diz assim: eu sou um Deus. Assim diz o Senhor. Eu gosto muito da frase quando Deus fala assim diz o Senhor. Amém? Eu acho que se nós fôssemos um povo que entendesse a reverência, o amor de Deus, quando o Senhor dissesse, assim diz o Senhor, nós abaixávamos nossa orelha. Nós se reverenciava. Porque quando ele fala assim diz o Senhor, vem coisa aí. E Isaías 48, versículo 17, diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor. Ah, se você tivesse me dado ouvido. Porque eu sou um Deus, presta atenção, eu sou um Deus que te ensino o que é útil, eu te ensino o que é bom, mas você tem que me dar ouvido. Mas tudo bem, você não me dá ouvido, você não me deu ouvido, vinde a mim de novo, tenta de novo, porque se você tivesse me dado ouvido, a sua paz seria como um rio, amém? E outra coisa boa é essa, a sua justiça como as ondas do mar. Quem já foi em mar aqui? Você já foi em mar? Que dia que você vai chegar no mar que não tem onda? Que dia que um justo viverá sem justiça? Que dia? A tua paz seria como um rio. E naturalmente dizendo, as pessoas falam, está nervoso, vai pescar. Porque o rio passa uma paz, é uma paz normal, é uma paz humana, é uma paz terrena, mas passa uma paz. Mas você tem que me dar ouvido. Não me deu ouvido há 20 anos, dá um ouvido agora. Aleluia. Porque olha, eu sou um Deus, eu sou o Santo de Israel. Eu sou o teu Redentor, aquele que te chamou, aquele que tirou da fogueira do inferno. Por quê, pastor? Malaquias diz assim, que quando o demônio estava pressionando Josué, filho de Josadaque, o anjo do Senhor falou, Satanás, Satanás, o Senhor te repreende. Não é esse tição que eu tirei do fogo, eu sou o tição que foi tirado do inferno, porque eu ia queimar lá. O tição não tem vida mais, já morreu. A árvore que vai para a lenha, para o fogão, vai estar morta. Eu estava vendo na chácara, o vozinho colocou um monte de lenha e foi queimando. Mas eu, se eu quisesse, Jesus fez assim, não tinha esperança para o tição, não tinha esperança para você. Mas sabe o que Deus fez? Me tirou do fogo. Ele diz assim, Satanás, o Senhor te repreende. Não é esse o tirão que eu tirei do fogo, me perdoa, não é esse o tição que eu tirei do fogo. Você, quando fala o tição que tirou do fogo, significa eu escolhi ela. Ela é minha. Por isso que ele fala, o teu Redentor, aquele que te chamou, aquele que te redimiu. Ah, se você tivesse me dado ouvido, não precisava sofrer daquele jeito mais. Não precisava passar por aquilo. Eu ensino para você o que é útil. Por isso que ele fala, aprenda de mim.
Porque eu sou manso e humilde de coração. O tição tirado do fogo, eu estava perdido. A Bíblia diz no livro do Efésios, capítulo 2, que eu e você éramos por natureza filhos de quê? Da ira. Eu ia para o inferno. Eu não tinha força de não ir para o inferno. Você não tinha força de não ir para o inferno. Porque eu não tinha domínio próprio. Eu era por natureza filho da ira. Eu tinha que sujeitar o poder do pecado, o poder da corrupção. Eu estava queimando. Ele me tirou. E quando ele me tirou, ele chamou os anjos de novo. E falou: anjo, coloca as vestes novas em Josué. Josué significa igreja. Josué significa você. As vestes novas. Por que Satanás opunha Josué? Por quê? Porque Josué estava com a veste suja, estava com o pecado original, estava com a corrupção. E aí, imediatamente, ele mandou que os anjos tirassem de Josué as vestes sujas. Eu quero falar uma coisa para você. O anjo já tirou de vocês as vestes sujas no batismo. Aleluia, você está entendendo isso? Ele tirou. Agora coloca nele as vestes limpas. E Satanás não opôs mais a ele. À medida que você aprende, na medida que você vai sujeitando, não tem como sujar mais as vestes. O problema nosso são as vestes sujas, são atos. Por isso que Jesus lavou os pés do discípulo. E Pedro assombra outra vez, porque Pedro rejeita que Cristo lavava seus pés. Você lembra disso ou não? Vocês lembram? Lembra? Então, e Jesus falou assim: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Está entendendo? Quanto mais você envolve, mais limpo você é. Quanto mais você envolve, o corpo do pecado vai sendo aniquilado. Vai sendo quebrado as fortalezas. E Pedro se assombra. Ah, como eu gostaria que você se assombrasse da possibilidade de passar a eternidade sem ele. Aqui nós banaliza tudo. Mas, gente, pede para o Espírito Santo te revelar uma eternidade sem ele. Que tormento é isso? Que loucura é isso? E quando os anjos tirou as vestes sujas de Josadaque significa eu e você. Imediatamente colocou as vestes limpas. E a Bíblia diz assim, eu não vou entrar mais nesse assunto, a Bíblia diz assim que se Josué, filho de Josadaque, significa você, se andasse nos preceitos, nas prescrições, e honrasse esse nome, esse homem, você que é eu, teria sempre acesso, essa parte é linda, meu amado, teria sempre acesso àqueles que estavam ali. Quem é que estava ali? Os anjos. Aonde habitam os anjos? Aonde habitam os anjos do Senhor? Você sabe onde habita? Nos céus. Então, se você entender isso, você sempre teria acesso ao céu. E o livro de Hebreus diz uma coisa tremenda: agora nós temos a ousadia. Agora quando, meu amado? Depois do batismo. Depois de ter nascido de novo, depois que as vestes sujas foram arrancadas, aleluia, depois que o pecado original foi exterminado através do sangue de Jesus, aleluia, agora nós temos ousadia. Você não entra talvez porque o diabo te engana, diz que você não pode mais entrar. Você pode entrar sim, agora depois do batismo, depois de recriados, nós temos a ousadia de entrar nos santos, dos santos, a hora que quisermos, aleluia, pelo novo e vivo caminho, pela nova e eterna aliança, pelo sangue dele, você pode. Então não importa o lugar que você está, ele vai te buscar lá. Mas só tem uma coisa que você faz depois do batismo agora: fale. Cântico dos Cânticos, eu creio que capítulo 2, versículo 13, diz assim: ô pomba minha. A pomba minha significa igreja, noiva. Ô pomba minha que habita nas fendas das rochas, mostra a sua face. Você sabe o que significa mostrar? Ore, confesse, fale a ninguém, fale a ele. Mostra a sua face, porque a sua voz é amável. Deus ama quando alguém o clama. Deus ama quando alguém o confessa. Deus se alegra quando alguém aprende dele. Mostra a sua face. Ô pomba minha, que habita nas fendas das rochas, mostra a sua face. O que é a fenda das rochas? Acovardados, aniquilado nos seus
Deus, aniquilado nos seus preceitos, aniquilado nas suas derrotas, aniquilado nas suas fraquezas. Você que está aí, mal respira, espiritualmente dizendo, mostra a sua face, ora outra vez, tenta outra vez, concorda outra vez, confessa outra vez. Mostre a sua face. Amém? Aprenda de mim. De novo, mas eu aprendi. Olha, pastor, eu já li Mateus 11, 28. Esse Mateus 11, 28 é um exemplo que sempre é novo, Deus. Eu já li isso muitas vezes, mas nunca estou entendendo agora. Então, por favor, se você tentar uma autoajuda, é legal, é um paliativo. É como tomar remédio. Você não toma remédio, pastor? Não condeno quem toma. Por favor, vamos separar o negócio aqui. O remédio só é paliativo. O remédio não vai na causa do negócio. Muito pelo contrário, todos os vidros de remédio, todas as caixas de remédio que vocês abrem, está lá escrito, efeito colateral. O que é o efeito colateral? É que conserta um lado e estraga o outro. Isso é efeito colateral. E quando você vai buscar subterfúgio, que não é refúgio, em algo que não é Cristo, vai ter um efeito colateral. Você está entendendo meu raciocínio? Eu sei que é muito esquisito o que eu prego às vezes. O que é o efeito colateral? Você fica cético dentro da igreja. O efeito colateral é quando você busca ajuda de um livro, de um profissional da área, ou você faz você procura ajuda no seu casamento em algo que não é Deus. Por exemplo, vamos lá, nós estamos mal, vamos fazer um cruzeiro junto. Primeiro do cruzeiro é legal. Isso é o remédio humano, é o paliativo humano. Mas esse cruzeiro, para passar 30 dias, vocês vão brigar, porque diz que depois de 10 dias dentro do cruzeiro, tudo começa a enjoar. Porque isso não transforma o interior das pessoas. Aí, aquilo vai causar um efeito colateral. Amém? Quando você busca no dinheiro a solução para a sua vida espiritual, vai ter um efeito colateral. E qual é o efeito colateral? O ceticismo. As pessoas ficam incrédulas, dentro da igreja, incrédulas. Amém? Mas o que o Senhor está falando nessa noite, nesta manhã, vinde a mim. Aprenda de mim. Mas pastor, eu já aprendi. Por exemplo, na nossa linhagem de pregação, o Isaías 53, versículo 4, é um dos livros que você mais conhece, os capítulos. E você já leu aquilo várias vezes e confessou várias vezes, não foi? Lê outra vez. Sempre vai ter algo novo ali. Esse Mateus, sempre vai ter algo novo nisso aí. Aprenda dele, porque ele é manso e humilde de coração. Agora é o sonho dos seres humanos. Você vai encontrar descanso para as vossas almas. Aquietar a alma. E você não vai viver mais pelo aquilo que as pessoas acham, aleluia? E nem pelo aquilo que as pessoas pensam. E nem pelo aquilo que as pessoas veem. Os teus olhos sempre estão fitos nele. Não importa o sapato que você usa, a marca que você usa, o carro que você anda. Isso são os humanos. E por falta dessa comunhão, nós vivemos segundo essas coisas. Essas coisas vão tudo passar aqui. Mas quando você aprender, você é livre. A Bíblia é muito clara. O livro de Isaías 55, se você quiser abrir lá, já está escrito. Amém? Isaías 55. Amém? A todos vós que têm de sede, vinde às águas.
E vós, que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Para um pouco. Lá no livro de Mateus, diz assim: vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aqui está falando de uma sede. Quem está entendendo isso? A sede da alma. E só tem um líquido que mata a sede da alma. São as fontes de águas vivas. É isso que Davi falou no Salmos 42. Assim como a costa suspira pelas águas, também eu suspiro a minha alma por ti, Senhor. Davi estava passando por um momento depressivo. O pastor está ficando doido. Lê lá. Salmos 42, versículo 3. Fala assim: olha, as minhas lágrimas foram o meu alimento. Quem lembra dessa parte? Ele estava depreciado, porque ele lembrava do que ele fazia. Ele lembrava que ele conduzia o povo em procissão para adorar o Senhor. Quem lembra dessa parte? E chegou um momento que ele entrou em decadência espiritual. Ele estava deprimido. Talvez você não quer aceitar isso, mas isso é normal. Todo crente fica depreciado, viu, meu amado? Todo crente fica depreciado. Saulo ficou. Segundo os Coríntios 7, diz assim que ele veio da Ásia e tinha uma tristeza por dentro e um temor por fora. Quem lembra disso? Mas de repente chegou Tito. Quem lembra dessa parte? Chegou Tito, ele me consolou. Eu louvo a Deus que você encontra alguns Titos na sua vida. Quem são os Titos? Irmãos. Irmão verdadeiro. Irmão que não tem um partidário. Irmão que não tem um lado. Irmão que tem um lado de Cristo. E eu louvo a Deus pelos títulos da minha vida. Você tem que ter um título do seu lado. Porque Paulo foi depreciado. Davi ficou triste. E Davi ansiava pelo Espírito. A alma estava com sede. A alma estava sedenta. Mas não estava sedento do bom vinho. A alma estava sedenta do H2O. A alma estava sedenta com sede do Espírito. E ele diz: todos vós que têm de sede, vinde às águas, enchei-vos de novo do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Porque é isso que você. Ele diz assim: eu lembro do tempo que eu orava e conduzia todo o povo às procissões para adorar o Senhor. Ele pergunta: mas alma, por que tu está abatida? Por que tu comoves, ó alma? Mas uma parte que eu acho linda no livro Salmos 42 é o versículo 5. Ele fala: alma, eu estou triste, eu estou angustiado, mas eu ainda louvarei. Você sabe o que significa eu ainda louvarei? Eu vou glorificá-lo, porque ele vai me erguer. Aleluia, ele vai me erguer de novo. Ele está dizendo assim: aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Você vai encontrar descanso para as suas almas. Não é o cansaço que um sono pode tirar, que um banho pode relaxar. É o cansaço do Espírito. Nós temos uma carga espiritual para levar todos os dias, uma guerra espiritual que você enfrenta todos os dias. Então ele está falando: vinde a mim, lavai os vossos pés, restaura agora, viva uma vida nova. Assim que ele está falando, amém? E o Isaías diz assim: vocês têm sede? Vinde às águas, comprai e comei vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Eu falei: mas ele manda eu comprar e depois diz que não tem preço. Me deu uma confusão essa palavra. Ele manda eu comprar, ele diz que não tem preço. Mas o que significa isso? Há um preço. O preço que ele se refere é o preço de você crer nele. Amém? O preço que ele se refere é o preço da sua renúncia. É o preço da escolha por ele. Você pode observar o Isaías 48, 17. Ah, se você tivesse me dado ouvidos. Porque eu sou um Deus que te ensino o que é útil. Lembra agora? Você está entendendo o raciocínio? As pessoas falam: mas pastor, não é assim. Eu tenho que levar lá para vocês entenderem que é assim. Amém? Comprai sem dinheiro vinho e leite. O leite significa sustento, alimento. O vinho significa o Espírito Santo, porque os crentes não precisam tomar vinho da uva não, tá bom? Você precisa só do vinho novo, chamado Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é minha alegria. Não sei se é a tua, mas a minha é.
Vocês, eu não estou aqui me depreciando não estou reclamando de nada não, meu amado, mas vocês desabafam para as pessoas. O pastor para quem desabafa? Porque é uma ética entre os pastores. Só se for um pastor que não é ungido pelo Senhor. Mas se você for um pastor ungido por Deus, não é soberba nem orgulho, mas nós não falamos da nossa dor para ninguém. Nós falamos depois que nós vencemos. Sabe por que nós não falamos? É uma ética. Já pensou, você vem na minha casa, pastor, eu estou tendo uma crise lá no meu casamento. Você fala, eu também estou. Pastor, eu estou passando a batalha financeira. Eu também estou. E nós aprendemos a levar a Ele. Às vezes eu e o Márcio fica 2 horas no telefone. Nós falamos algumas coisas, mas vocês nunca vão saber. Sabe por quê? Porque nós fomos obrigados a aprender dele. Porque ele vai me domar sim. Ele vai me amansar sim. Porque ele é o sinuelo, ele é o boi manso. Sabe por quê? Porque ele é humilde de coração. A palavra humilde de coração, ele desce lá embaixo para te entender. Ele não vai nos exaltados, nos orgulhosos, mas nos humildes. Ele desce aonde esse humilde descer, na sua depreciação, nos seus limites, na sua humanidade, nas suas tristezas. Ele desce lá embaixo, porque ele foi lá no lago atrás de Pedro. Foi ou não foi? Ele vai atrás de você também. Ele vai atrás de você hoje, se você quiser. Se você abrir isso, se você entender esse culto. Eu sou manso e humilde de coração, eu vou te entender. A sua esposa não te entendeu? Não, não. Deixou você? Sim. Seu filho te abandonou? Sim, eu sei que abandonou, mas não te abandonou. Lá o livro de Isaías, eu esqueço agora o capítulo, diz assim: pode a mãe esquecer do filho que amamenta? E o escritor responde, na minha tradução diz assim: isso é possível. Depois da vírgula, eu gosto muito depois das vírgulas dos pontos. Mas eu não te deixarei. Eu não desampararei. Parece um chavão de pregador essa palavra. Não é chavão não. Isso é real. Eu tenho um provado desse negócio. Ele nunca me deixou. Ele nunca me desamparou. Parece que deixou. Porque a ótica humana, a ótica de Satanás, fica tudo escuro. Você não tem nenhuma visão. Mas ele fala, eu estou aqui. Eu estou aqui. Amém? Ah, eu estou entediado hoje, vou para o shopping. Tudo bem. Eu vou fazer alguma coisa no computador, no meu celular. Mas isso não resolve. Volta para Ele. Eu não sei em que lago você está. Isso é que é mais interessante. Pedro foi buscar o que? Peixe. E não tinha peixe. Você lembra? Do outro lado do lago, havia a silhueta de um homem. Muitas pessoas veem Jesus como se fosse uma silhueta só. Será que é Ele? Será que não é Ele? Eu não estou vendo Jesus muito bem na minha cura, eu não estou vendo Jesus muito bem no meu casamento, eu não estou vendo Jesus muito bem no meu ministério. Será que é Ele? Você lembra disso? Havia uma silhueta do Cristo. Porque quando você está fora, você não vê Cristo na sua formosura. Você não vê Cristo como Cristo é. Você vê Cristo assim, como se fosse de trás de cortina. Porque o livro de Coríntios diz assim, até hoje, quando é lida a lei, um véu é colocado no rosto. Amém? Se você voltar para ele, o véu é tirado. Mas depois que você se converte, o véu lhe é tirado. Aleluia? E Pedro falou, será que é o mestre? João tinha mais comunhão, é o mestre. Aquele é o mestre. E Pedro fez o quê? Pulou no rio nu. Porque essa nudez não é física, é nudez espiritual. Todas as vezes que você busca um subterfúgio, toda vez que você busca essas coisas daqui, você vai ficando nu. As vestes dele são arrancadas. É como o filho pródigo. Não tinha arrancado as vestes? O Senhor não colocou de volta? E o que Pedro buscava? Essa parte interessante. Jesus tinha. E o que Pedro buscava? Peixe. E ele não pegou nada. Mas o que você busca? Que você acha que o 100 mil reais traz? Que você acha que o título traz? Que você acha que a mulher traz? Ele tem.
O que tinha do outro lado? Aí a pergunta foi essa: amigos, pegaste algumas coisas? A resposta foi essa: não, nada pegamos, porque eu busquei na minha força. Eu busquei no sistema, nos padrões humanos. Vem aqui. Lá tinha uma fogueira e um peixe assado. Você lendo isso parece que tem nenhum significado. Mas o significado dessa palavra: o que você busca, Ele tem. Por isso que Ele está falando para vocês hoje: vinde a mim. Todos os que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E comprai sem preço e sem dinheiro. Eu falei: Senhor, mas por que o Senhor fala para mim comprar e no final diz que não tem preço? Quando Ele fala não tem preço, é minha graça. Mas o preço é que você creia. E quando você crê, há um preço no crer. Amém? Nós nascemos, alguns já morreram, ouvindo essa palavra. Paga o preço, irmão. Não é pagar um preço de dízimo e oferta. É o preço por crer. Porque para crer tem um preço. Amém? Para crer, o principal preço do crer é levantar contra o seu intelecto humano. É levantar contra a sua lógica humana. É aqui, o problema é aqui, meu amado. Esse é o preço. Porque Deus parece que está na contramão de tudo. Todas as pessoas que crê, parece que vivem na contramão de tudo. Esse é o preço. Vinho e leite. O vinho é alegria. Porque o vinho sempre alegra a alma. A Bíblia fala no provérbio que o vinho alegra a alma. Cristo é meu vinho. Cristo deve ser o seu vinho. Quando Cristo for o seu vinho, não precisa de nada mais. Pastor, então eu vou ter que ser uma pessoa, um homem das cavernas, trancado no quarto, com a barba desse tamanho? Não, você pode participar dos shoppings, das viagens, você pode, tá bom? Você pode comer, beber, usufruir daquilo que é teu por direito, mas isso não significa que te traz alegria. Todas essas coisas que eu me referi são bônus da comunhão entre você e Cristo. As pessoas não acham que é um bônus, as pessoas acham que vocês são deuses. Então você vai perder assim. Amém? Aprenda dele. Porque ele é manso e humilde de coração. É a palavra mais boa, mais gostosa que eu acho. Você vai encontrar descanso para as vossas almas. Porque quando estava na minha ignorância, eu achava que ter uma moto resolveria a minha vida. Que todos os jovens da minha faixa etária tinham uma moto. Quem lembra da CBX? Ninguém lembra mais? Aleluia. Era o sonho de consumo do jovem, a CBX. Eu trabalhava de dia e de noite para comprar uma CBX. Não conseguia comprar uma CBX. Porque eu achava, se eu tivesse uma CBX, alguém me olhava com outros olhos. Porque era uma carência aqui dentro, uma carência. Amém? Eu sei que pastor usando, não comprei a CBX. Aleluia. Aí eu falei, eu vou encher a cara hoje. Quem já bebeu aqui, levanta a mão. Ninguém, só eu, né? Só eu. Eu enchi a cara no final de semana, eu falava, eu tenho que curtir enquanto eu estou novo, enquanto eu estou vivo. E eu entrava naquele subterfúgio terrível. E cheio de amigos, entre aspas. Mas quando eu estava na Pindaíba, não tinha ninguém perto de mim. Era o subterfúgio. Mas um dia, aos 22 anos, aos 27 anos, eu vim para ele. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi atrelar o sinuelo. Peguei o jugo dele e coloquei aqui. Eu ia para um lado, ele me arrastava para o outro. Eu ia para minhas convicções, ele voltava para a realidade dele. Eu ia para minhas realidades, ele me mostrava a sua realidade. Eu ia para o meu egoísmo, ele me trazia para a minha humildade dele. E foi uma briga feia. Até hoje eu brigo com o sinuelo. Até hoje eu brigo com Deus. Você também briga. Nas suas atitudes, nos seus procedimentos, você briga. Mas uma coisa eu tenho certeza, nunca mais eu quero tirar esse jugo do meu pescoço. Porque ele quebrou um jugo que Satanás colocou nos meus ombros. E colocou dele. Amém? Eu quero falar uma coisa para você. Até hoje você briga com o sinuelo. Eu sei que você briga. Tem dia, você fala, eu vou curtir a vida, levanta as pernas para cima, e ele fala, vamos para o quarto. Não quero, vamos para o quarto. Mulher, você fez aquela coisa que eu gosto. O que você gosta que a mulher faz de comida? Tem as coisas especiais, não tem?
E aí ele fala assim, mas vamos ali. Fazer o quê? Vamos ali, eu vou te guiar. Aí você fica brigando com si, brigando com ele. Amém? Mas ele fala, mas eu sou manso, tá bom? Eu sou humilde, tá bom? Você vai encontrar descanso para suas almas. Deixa eu falar uma coisa para você. Título, cargos, ministérios, dinheiro, fama, mulheres, homens, não traz descanso. Se fosse em Cristo, traz cansaço. Amém? Eu conheço pessoas riquíssimas, eles não têm. O que eles fazem? Eles chegam lá em casa e falam, poxa, não sei o que tem nesse lugar. Eu tenho mansões, eu viajo por todo o Brasil, eu viajo por todo o mundo, mas eu não tenho a paz que tem esse lugar. Ele brinca comigo, me vende 2 por 2 do seu quintal, para montar minha barraca aqui. Eu tento explicar para ele, mas a mente dele está muito poluída, o intelecto dele está muito envolvido, o intelecto está muito corrompido. Tudo que eu queria falar para ele, olha, atrela-se ao sinuelo, atrela o boi manso, porque só ele te doma. Eu vejo quantas brigas que tem entre pai e jovens. Não tem briga feia? É aquele momento que o diabo manifesta na vida do seu filho, ou tenta guiar o seu filho para o caminho errado. Você também foi um jovem um dia. Lembra da sua rebeldia? Só ele doma seu filho. Isso é muito legal. Eu vou falar uma coisa para você, para os pais ficarem em paz hoje. Tá bom? Quando você foi domado por ele, não preocupe com o teu filho não, tá bom? Tá bom? Porque teu filho será domado também. Mas se você não for domado, você manda ele fazer as coisas que você não faz, você é um hipócrita. E Satanás entra nesse negócio. Mas se você for uma mulher domada pelo Espírito Santo, se você for um homem domado pelo Espírito Santo, a tendência é que seu filho será domado. Então durma em paz, deita e ronca. Porque a Bíblia diz assim, que nisso também você vai encontrar descanso para sua alma. Porque o Salmo diz assim, que o fruto do meu ventre, no caso da mulher, e o fruto dos meus lombos, é o caso dos homens. É o quê? Herança do Senhor. E isso não é uma frase coach, não. Isso não é uma frase motivadora da sua alma, não. Isso é uma frase real do Espírito Santo. O fruto do meu ventre é herança do Senhor. O fruto dos meus lombos é herança do Senhor. E como flecha na mão do valente, é os filhos dos homens que adoram o Senhor. Ou seja, a minha vida, o filho é a flecha, mas eu tenho o poder do arco. Amém? Então você vai entesar ele, ó, para um alvo chamado Cristo. Porque você é um domado. Você é uma atrelada ao Senhor. O que me faz levantar contra o Senhor é a minha humanidade que opera em mim. O apóstolo Paulo no Romanos 6 diz assim, que o corpo do pecado que ainda opera em mim. Amém? Você tem um corpo do pecado aí? Tem ou não tem? Se você não tiver, você está morto. Mas se você estiver vivo, o corpo do pecado opera em você. E esse corpo do pecado, às vezes que Jesus vai para um lado, eu vou para o outro. Mas eu tenho uma coisa linda para dizer. Sempre ele me convence a voltar. Sempre ele vai convencer você a voltar. Então ele está dizendo assim, vinde a mim. Todos que estão descansados, sobrecarregados, que eu vou te aliviar. Amém? E você vai encontrar descanso para as suas almas. Você tem sede? Comprai e comei, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Agora, em seguida, no livro de Isaías, capítulo 2, 55, 2, diz assim, por quê? Mas por que você tem gastado o seu dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, a renúncia é a moeda de troca. O que compra unção, o que compra paz é a renúncia. E você está gastando na sua carne coisa que não produz. Então, o momento agora do carnaval. Tem um monte de pessoas gastando as suas carnes naquilo que não é pão. Cultuando coisas que não fundamenta, que não santifica. Então nós temos uma moeda de troca, presta atenção nisso. Por isso que ele fala, comprai, sem dinheiro e sem preço. Significa, creia, renuncia, porque a renúncia é a moeda
de compra para o reino. Os discípulos perguntaram a Jesus no Mateus 17. Ele falou bem assim: aonde que está esse reino? Quem lembra dessa parte? E Jesus respondeu: ora, o reino de Deus não vem com visível aparência. Ou ele aqui, ou lá está. O reino de Deus está dentro do coração de cada um. Não é palpável, não é tangível. É aqui dentro. Na medida que você crê, o reino se manifesta. E para crer, há um preço. Porque se você crê em Jesus, você não traz mais a sua esposa. É um preço. Se você crê em Jesus, você não rasura mais a nota. É um preço. Se você crê em Jesus, você não alega com a derrota dos outros. É um preço. Tudo é um preço. O crer é um preço. O crer é a moeda de troca. Por isso que ele fala: comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que não preço? Porque é a graça. Aleluia. E a graça só manifesta quando eu creio. E eu tenho uma atitude. A graça é legal. Pastor, então você está desfigurando a graça? Não estou desfigurando a graça. Aquela mulher que foi muito amada, por isso que ela foi muito perdoada, ela muito se derramou. Por isso que Jesus falou, porque ela foi muito amada, porque ela muito amor, por isso foi muito perdoada. Na medida que você envolve com esse Deus, não é que Deus não te perdoou, é você que não se sente perdoado. E na medida que você entrega, o Espírito Santo tem o poder de convencer que Ele já te perdoou. Se você não envolver com Ele, você não é convencido que Ele te perdoou. Que aquilo que as Escrituras dizem a seu respeito é real. Quantas pessoas que recebem promessas lindas, maravilhosas, mas você fala: mas eu vou dar um conselho a vocês, igreja. A partir do momento que você receber uma promessa, cultiva ela no seu coração. Mantenha ela, regra ela no seu coração. Como? Fica sozinho. Senhor, eu confesso para o Senhor que a minha humanidade não crê nisso tudo. Mas eu estou aqui para o Senhor me convencer dessa palavra. Amanhã de novo, Pai, eu te louvo pela vida da palavra que aquele homem ministrou, que aquela mulher ministrou, que a rádio ministrou, que a internet ministrou, que o CD ministrou. Eu te louvo pela vida dessa palavra no meu coração, porque eu não creio. Seja sincero, eu não creio, mas eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui confessando isso no meu coração. Porque com a boca fala, e o coração crê. E crer há um preço. Esse é o preço que Isaías se refere. Esse é o preço que ele fala. Porque é meio controverso. Aí, não diz que é de graça? Por que tem que fazer pagar? Não. Esse preço é Romanos 12, que você tem que apresentar o seu corpo. Amém? Como sacrifício vivo, puro, santo, aprauzível a Deus, que é o vosso culto racional. E não conforma com esse mundo. Depois que você estiver com Ele, Ele dá uma força tremenda de você não conformar mais com essas mazelas dessa terra, mas transforma esse mundo pela renovação das vossas mentes. Esse é o preço. Existem pregadores que falam: não tem que pagar nada, não tem que fazer nada, tem que fazer, tem que crer. Porque a justiça do Senhor se revela no crer. A Bíblia fala em Romanos: Abraão creu, e isso foi imputado pela justiça. Aleluia. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 2,14 a seguir, diz assim: graças a Deus, que em Cristo, Ele sempre me conduz aos triunfos. É em Cristo, é crer nesse Cristo, naquilo que Ele fez na cruz. Aí a segunda pergunta, essa mexe comigo, essa mexe contigo. Ele diz assim: mas quem de nós é suficiente para tais coisas? Ninguém é suficiente para nada. Ele é suficiente. Amém? Então, assim, a palavra de hoje é muito simples, mas eu quero que você entenda. Vai a Ele. Pastor, mas tudo isso eu faço. Então entra mais. Aleluia. Tudo que você falou, eu faço. Continua fazendo. Porque tem pessoas que vêm para Deus, mas não liberam a mente deles. Tem pessoas assim, que vêm para Deus, ora, mas a mente ela não para.
Por isso que eu falo, não é muito orar. Jesus falou assim, quando vocês orar, não usa de vãs repetição. Porque vocês pensam que no muito falar será ouvido. Não. Eu prefiro que você ore, não para que mude o quadro, mas que você ore para aquietar o teu coração. Isso é muito confuso. As pessoas estão ansiosas, ele acelera a oração, mas não aquieta o coração. E se não aquietar o coração, porque pastor, como que eu aquieto o meu coração? Quando você descobre que Deus é soberano, quando você descobre que Deus tem um controle, quando você crê nesse Deus desse jeito, aí automaticamente você aquieta. Você está andando aqui na rodovia, seu pneu fura, 3 horas da manhã. Você tem um celular? Tenho. Liga para o Mar, o meu pneu furou e não tem step, você vem aqui? Quando o Mar fala, venho, acabou. Aquietou o coração. Amém? E se eu ligar para ele e não vir, eu vou ficar ansioso. Deus da mesma forma. Senhor, eu tô quebrado aqui numa área. O Senhor vem? Vem. Ele falou que vem. Luta para aquietar o seu coração. Porque o livro de Isaías 30, 16 a seguir, diz assim que no sossego e na confiança que está a vossa força. No sossego e na confiança está a vossa força. Eu sei que vocês oram, eu sei que vocês confessam, mas tem uma coisa, que o diabo tem enganado vocês, não aquieta o coração. A quietude do coração é a prova viva que você crê. Amém? Então, enquanto você não crê, enquanto você não aquietar, você vai buscar essa prática até aquietar. Os Leite muito bem o que fazer. Língua, não foi? Meditar a palavra. Geralmente a oração em língua, ela aquieta muito o coração das pessoas. Deixa eu abrir um parênteses. Mas as pessoas estão fazendo de oração em língua uma prática religiosa. Fico o tempo todo, o tempo todo assim, porque na minha cidade é assim. Mas banalizou isso. Não entra nisso com a reverência, com a contundência que é isso. Virou uma prática religiosa. Por isso que a pessoa ora em língua a vida toda e não muda também. E outro detalhe da oração em língua. Nós ensinamos 4 pilares, oração em língua, louvor, meditação, jejum, adoração. Tem pessoa que fica encafifada, levantará, cantará o dia todo. Vai lá na tua casa e come só alface para você ver, você morre. Faz uma salada disso. Porque seu corpo precisa de nutrientes, que só aquele alimento dá. O jejum tem um nutriente tremendo para o seu mundo espiritual, para o seu corpo espiritual. Oração em língua também tem. Tem pessoa que fica totalmente bitolada, que cheira, cantará, balá, cantará o dia todo. E não muda. Eu estou falando não de vocês, que eu não conheço isso aqui em vocês, mas na minha cidade. A minha cidade foi ensinado isso e fizeram isso uma prática religiosa, o tempo todo, sem cessar. Mas as pessoas não transformam. Continua promíscuo há 10 anos, 20 anos, continua indo nos motéis, continua tomando, continua dando toma dos outros, e fica cheio de cantar, abala, cantar o tempo todo. Crentes antigos. Então, eu passo para você algo dessa noite. Faça uma salada disso. Daqui a pouco vamos comer aqui, vamos alimentar nosso corpo espiritual, natural. Com certeza, vai ter uns 3 itens, no mínimo, para te nutrir. Amém? É óbvio que tem batalha que só oração em língua você vence. Você sabia disso ou não? Tem batalha que o jejum vence. Você lembra de Josafá? Quando 3 países veio contra Josafá, você lembra? Ele jejuou. E louvou. Quem lembra disso? Todo Israel, a Bíblia fala, Judá congregou para pedir socorro. E a regra do rei, a ordem do rei foi essa: jejuma, jejuma. E quando o soldado saiu, eles louvaram. 2 armas poderosas. Pessoa que fica só jejuando, fica amarelo de jejuar também, tem pessoas. E nada muda. Amém? Eu não sei se está entendendo esse raciocínio. Se você não concordar, pode falar, não concordo, pastor. Pode falar para mim, na minha cara. Eu não concordo com o que você está falando. Mas se você concordar, pratica. Eu não falei nada que não está aqui.
Porque eu vou falar de mim agora, tá? Não de vocês. Eu passei um tempo bem assim, cheirei cantar a palavra o dia todo. Nada mudava. Aí, o que eu fiz? Eu ficava no capítulo 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, enquanto aquilo não abrisse para mim, não parava. Tudo bem, foi legal. Uma coisa mais difícil que a igreja fala todo dia e não consegue viver quase todo, é adoração. Adoração é uma coisa difícil, porque adoração é para pessoas que vão morrer mesmo. Adoração não é pegar um violão e ficar cantando aqui, não. Adoração é uma fluência da gratidão que surge daqui de dentro ao Senhor. Adoração é você não ver mais nada, só ver Ele, você fica totalmente envolvido nessa presença. Essa é a adoração. Isso quebra todas as fortalezas que pode imaginar uma adoração assim. Hoje as pessoas vão adorar o Senhor, ergue as mãos e começa a cantar. Não, isso não é adoração. Isso é um louvor. Adoração ela tem que brotar daqui. E outra coisa, adoração não tem pastor que ensina ela normal. Porque a adoração é uma coisa única de cada um. Os pastores ensinam adoração, mas eu nunca vi um pastor pronto para ensinar adoração. Adoração é uma coisa única de cada um. Deixa eu dar um exemplo. Adoração é como um casal. Todo casal tem seus costumes, suas intimidades. Ninguém é igual ao outro. Então a intimidade tua com Deus, ela é única. Amém? Ela é única. Ninguém padroniza isso. E as pessoas falam de uma adoração que nem conhece. Adoração é o produto final da sua gratidão do teu Deus. Amém? Então a adoração é uma coisa fenomenal. A adoração geralmente acontece com as pessoas que decidiram atrelar o sinuelo, atrelar ao boi manso. E é pessoas que decidiram morrerem. De fato. Aí você tem adoração. O perfeito louvor, como diz a Bíblia. Sobre louvor, deixa eu falar um pouco sobre louvor. As pessoas, ela têm mentalizado que louvor é você pegar o violão lá em cima. É também. A igreja precisa de um grupo de louvor? Sim. Mas o verdadeiro louvor não está nisso. Salmos 8, versículo 3, eu creio. 5, versículo 8, eu não lembro, por ali. Diz assim que da boca dos pequenininhos, da criança de peito, salmo mais perfeito do... Não fala do saltério, do violão, da guitarra. Fala seu louvor. Amém? O seu. Eu sei que vocês já ouviram dos irmãos, do Márcio, da Lu, do irmão Hamilton, né? Da Yasmin agora está cantando bem, né, Yasmin? Amém. É legal, mas o Senhor quer o seu louvor. Salmos 34, versículo 1 diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o meu louvor estará sempre nos meus lábios. Amém? Então, em resumo, vem para Ele. Eu já vi pessoas que têm vontade de falar: olha, falando, pode deixar comigo, eu resolvo tudo. Mas não é o suficiente. E quando a pessoa resolve tudo, porque é Deus nele. Amém? Agora, quando Ele fala, vinde a mim, você pode vir, tá bom, gente? Pode ficar em paz. Que Ele vai lá no lugar que você caiu. Como Ele foi atrás de Pedro, como Ele foi atrás de mim. Você sabia que eu tentei desistir do meu ministério? Eu não consegui, mas eu tentei. Sabia que eu tinha confusão de ministerial, achava que eu não tinha chamado? Sabia que eu achava que eu não tinha? Eu tinha desistido. Eu falei, Deus, se eu tenho uma coisa para mim, me dá um sinal. Foi quando eu falei ontem que talvez você achou que eu estava mentindo. O céu apagou e acendeu para mim. Acredita você e não. E naquele sinal ele falou que estava comigo. Parece forte isso, mas para mim aconteceu isso. Fazer o quê? Mas eu não acreditava. Por 2 vezes eu tentei desistir da fé, desistir do ministério, eu estava caído. Mas ele foi lá e perguntou, Moacir, você me ama? Eu amo. Então isso basta. Está tudo bem. E estou aqui até hoje. Honra e glória do Senhor. E olha, acabou. Não tem mais nada para falar. Nesses cultos teve muita pressão para pregar, eu quero falar para vocês. Hoje está mais leve. Eu falei com o Márcio, falei com o Fabrício, é uma pressão terrível para pregar. Mas hoje está mais solto. Pelo menos eu estou sentindo melhor para pregar hoje aqui. Onde foi difícil pregar.
Ontem foi um culto para mim muito difícil para ministrar. Mas hoje eu senti mais à vontade. Significa que cada dia que passa está ficando mais leve o ambiente. Eu quero falar sobre isso. Na medida que os seus corações mudam, na medida que vocês se humilham perante o Senhor, ou perante a circunstância, o Espírito Santo vai sentir-se bem, ele vai começar a manifestar de uma forma diferente. O que o Márcio, o Fabrício falou, eu vou falar para vocês hoje. Esqueça as diferenças. Eu quero falar muito direto com vocês agora. Não sei se vocês vão me entender.